Desapego. Essa é uma dessas coisas que, bom, fala-se muito a respeito, mas é um tanto difícil de executar porque no final do dia é difícil não se apegar das coisas, é difícil não criar laços, conexões, né? E logo é meio que natural que na expectativa se exista, crie-se o apego. Isso com absolutamente tudo, né? Seja com pessoas, locais, posições, coisas em si, no geral, é meio que inevitável. No entanto, existe essa meio que máxima que pode ser observada e que é um bocado curiosa, que quanto mais você pega uma coisa, mais aquilo tem que meio que fugir de você, meio que literalmente escapar das suas mãos. Mas por quê? É um bocado contra-intuitivo, no entanto, olhando assim de uma perspectiva um pouco mais geral, faz sentido, pois você, à medida que você é apegado a uma coisa, você anseia em excesso por qualquer outra coisa, você meio que cai naquela situação de carência. Logo, se você sente falta de algo, você terá aquilo. É um bocado contra-intuitivo, não faz sentido. Dado que o pensamento é um bocado criativo, então, seguindo essa lógica, você, ao enfatizar aquilo mentalmente, você cria esse processo no qual você haverá falta daquilo, ou seja, a carência gera mais. Enquanto o contrário, se você realmente não é que não se importa, mas que você não tem essa necessidade, esse real emprego de energia desnecessário, uma coisa que você não tem muito controle sobre, a tendência é que aquilo meio que se conserte ao longo do tempo, que apareça, se manifeste. E essa que é o ponto curioso dessa coisa como um todo, pois isso funciona com absolutamente tudo. E eu trago aqui um exemplo clássico. Você vê que as pessoas mais prósperas como um todo costumam ser as que são menos apegadas ao aspecto material da coisa. E geralmente assim, não é apegado ao resultado, mas sim o processo em si que gera o resultado. Ou seja, é o desapego em ter o resultado final que leva a pessoa a ter tanta prosperidade, entre aspas. Mas isso é só um exemplo clássico, mas se para qualquer outra coisa, quanto mais você, por exemplo, você está numa fila qualquer, se você fica esperando aquilo, a tendência é que, é claro, você vai ter o efeito mental, natural, de que, né, na ansiedade, na expectativa, o tempo fica relativo, ou seja, vai demorar mais. No entanto, se você não se importa nesse aqui, vá mais rápido, pois o seu desinteresse por aquilo, se você realmente tem outras coisas mais importantes no seu espaço mental, aquilo não é tão relevante. Então é só mais uma etapa, não importa, não vai tirar sua energia, não vai roubar realmente sua tranquilidade, sua paz. E mesma coisa do trânsito, por exemplo, se você realmente for levar a sério isso, tipo, cada pessoa que te der uma fechada você vai brigar? Não importa. A pessoa pode estar num dia ruim também e ela te ofender, faz alguma diferença? Mesmo que isso sendo verdade, a ofensa dela vai mudar algo na sua vida, você talvez tenha uma reação exacerbada para com aquilo, entende? Esse é o ponto. Como você reage meio que à situação, meio que mostra, não apenas revela sobre você mesmo, mas também traz essa manifestação subsequente do que aquilo às vezes que ele é ensinado, que meio que às vezes falta em você mesmo. Então é um bocado produtivo refletir sobre essa questão, pois isso vai para todos os campos, né? Quanto menos apego você tem a qualquer outra coisa, mais naquilo você tende a ter. E o exemplo do trânsito é um bocado às vezes forçado, mas acaba sendo assim, né? Se você não se permite se influenciar, não faz diferença, entende? Porque realmente não faz. Vai mudar alguma coisa você xingar alguém no trânsito, ou menos, sei lá, você esteja disposto a arrumar uma briga com alguém que pode ir lá e sacar uma arma e acabar com a sua vida, sabe? Um acidente de percurso completamente desnecessário, literalmente, então vale a pena? E talvez esse é o seu ponto. Tem muitas coisas que realmente nem sequer vale a pena a energia gasta sobre elas, então se a gente realmente for analisar a fundo essas questões, é irrelevante, não é sobre ser indiferente, é simplesmente sobre entender o significado real, o valor de cada coisa. Pois tem a realidade é que tem coisas, pessoas, situações, circunstâncias que não valem um emprego de energia, não são dignos disso. Ou seja, não vale a pena gastar energia com isso. Então, o ideal é soltar, deixar passar, sabe? Por mais absurdo que isso pareça, sabe? Se alguém te ofende, retrucar vale a pena? Talvez em algumas situações sim, às vezes se posicionar sim, mas a maior parte do tempo, de verdade não, porque a menos que aquilo seja verdade, mesmo sendo, faz diferença, vai mudar alguma coisa você agredir alguém, você talvez entrar num embate de palavras, um argumento completamente irrelevante, sabe? Não vale, no final do dia, realmente não vale perder o seu foco, sua paz interior por coisas que não tem relevância genuína alguma, entende? E esse é o ponto. O desapego é nesse sentido, não é sobre você ser indiferente, é sobre você entender que tem coisas que não valem a pena o esforço. Você faz sua parte, mas além disso,
não é necessário nada além disso. Só faz o que está ao seu alcance. E claro, fazer sempre o que está ao seu alcance. Isso já é difícil bastante, pois se a gente for a fundo, quase ninguém faz o que está ao seu alcance. A maioria realmente pretende ou age como se fizesse, mas a verdade é que não. Pois fazer o que está ao seu alcance é literalmente fazer tudo o que você pode fazer como indivíduo. Isso é um bocado. Não é tão fácil. E depois disso você realmente cai nessa questão. Você aguarda, você é paciente, você solta. Você realmente não tem nada além disso, porque não vale mais a pena gastar energia nisso. Você faz outra coisa, pula para a próxima etapa, próxima atividade, próxima coisa. Pois qualquer esforço além desse inicial máximo que você colocou, que é o que lhe é cabido, que ele é devido, não tem relevância, ou seja, não agrega absolutamente nada, então não tem sentido algum, entende? Essa é meio que a loucura dessa coisa toda. E o quão poderoso isso é, não apenas com situações, mas também com relacionamentos, quando você realmente deixa de se importar com muita coisa, parece que tudo muda, você tem essa virada de chave, parece, no qual, se você entende que a carência em si é um problema como um todo, você passa a buscar estar bem consigo mesmo logo, aquilo que você busca vem pra você, às vezes de forma direta ou indireta, então é um bocado, sabe, é até absurdo de viver esse tipo de situação no qual, quando você entende esse mecanismo, as coisas parecem fluir com uma certa natureza que, sabe, é realmente como se as coisas caíssem em posição de forma natural e sem esforço algum, sem dificuldade, sem nenhuma, sabe, aquela coisa meio que doentia de você ficar indo atrás. Não, isso para absolutamente tudo. E quanto mais você aplica disso nessas esferas distintas, você aprende a aplicar isso de forma recorrente, quando você realmente sabe viver dessa forma, parece que tudo meio que ganha esse momento no qual vai ganhando impulso e realmente você deixa de ter esse peso, sabe? Esse peso pela expectativa, por ansiar por coisas que realmente estão fora do seu controle, por reações, por situações, por pessoas que você não pode fazer nada a respeito. E se você já fez também, é o bastante, mais que isso não é necessário, nem deve ser feito, pois qualquer passo além do que lhe é cabível já é demais. Então, esse é um lembrete que eu sempre deixo, e faço para mim mesmo o tempo todo, pois o apego é realmente a raiz de todo o sofrimento humano, se a gente for pensar, né? E o desapego acaba sendo realmente como eu colocaria, essa panaceia nesse sentido, essa cura universal que, uma vez que você entende, você de fato consegue aplicar isso genuinamente, você percebe que a vida fica muito mais leve, que realmente é possível, às vezes até rir de situações absurdas que talvez uma versão anterior sua de alguns anos atrás ficaria hiper frustrada, talvez chutaria o balde, chutaria a mesa, mas no entanto realmente não importa, pois é algo tão pequeno, algo tão irrelevante que não é nem sequer digno dessa reação exacerbada, às vezes dessa explosão, entende? Pois será resolvido no seu dado tempo, e qualquer coisa além disso é meramente, talvez, o ego humano falando, mas realmente você querendo impor sua vontade sobre aquilo que você não vai jamais conseguir impor, que é a realidade. Pois tem coisas que a gente consegue mudar, novamente, é sobre entender essa máxima. Tem coisas que a gente consegue mudar como pessoas, como indivíduos, como humanos, né? Você pode, sei lá, comprar coisas, ter facilidades em certos aspectos X ou Y, talvez ter alguma influência, pressionar em alguns aspectos, você vai realmente ter algum resultado adicional. Mas qualquer coisa além disso, não, tem coisas que realmente acontecem apenas no seu dado tempo e quando você realmente está de fato preparado para recebê-las, esse é o ponto mais importante, pois tentar adiantar certos timings, certos eventos na sua própria vida, na sua existência, vão na verdade te gerar sofrimento no sentido de que se você não está preparado para receber uma coisa, você tenta acessar aquilo, a tendência é que você pode ter vir a obter, no entanto não é sustentável, você não vai conseguir segurar, ou seja, é meio que mais um aprendizado por meio da dor. Então, novamente, é sobre entender essa forma de ser, e isso que se remete ao desapego, né? É sobre você ver de modo que a vida não é sobre... Por isso, o sofrimento sempre existe, mas é sobre entender que você não vai ser capaz de mudar nada que está além de você. No final, tudo sobre você mesmo, e como você reage às coisas, como você interpreta elas, como você realmente... perante as dificuldades, realmente tem a capacidade de parar e analisar e de forma inteligente reagir da forma apropriada e não simplesmente... E novamente, na verdade, você cai naquela reação, você acaba sendo mais proativo e não mais reativo do espectro negativo, no qual se alguém te ofende, você vai lá e
só com a pessoa? Não. Por quê? Se a pessoa me ofendeu às vezes é porque ela tá num dia pior que o meu, vale a pena fazer isso? Aí novamente, aquela situação, você faz isso e depois você cria uma outra situação que vai te gerar ainda mais problemas, ou seja, é uma espiral sem fim negativa, que se você simplesmente não se importa, acaba ali, pois é absurdo quantos problemas podem ser resolvidos se você simplesmente tiver, talvez, a coragem, o mais importante, a postura de rir deles, de realmente perceber o quão ridículos eles são e deixar passar, deixar levar, pois é aquilo, né? Se alguém tenta agredir sua face, ofereça outro também, então, e que novamente aquele ensinamento temporal, né? E que funciona na prática, pois você vê que muito do que você vê em interações humanas é sobre pessoas testando suas reações, ou seja, se você pula esse joguinho, você realmente supera um bocado de etapas. Então, essa é a reflexão que eu deixo hoje sobre desapego. E se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like e também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, no Instagram em particular. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até!